Não é mais autoridade, mas não perde o privilégio. O que eu tô falando? Esses dias a STF decidiu que mesmo que a autoridade não seja mais autoridade, ou seja, não esteja mais no cargo, quer seja porque venceu o mandato, quer seja porque renunciou, quer seja pelo que quer que seja, ela não perde o foro privilegiado em relação ao julgamento do processo em que está sendo réu. Vamos voltar para entender como funciona. No processo penal, existem critérios de fixação de competência. Entre esses vários critérios, um deles é o foro privilegiado. Ou seja, quem é a autoridade? Presidente, vice-presidente, governador, prefeito, comandante da Marinha, Exército, Aeronáutica, procurador-geral da União, senadores, deputados. Vou colocar uma listagem aqui para vocês. Tem foro privilegiado. Então, se comete algum crime, ao invés de ser julgado na justiça determinada, elas vão ser julgadas em lugares especiais. Porém, até outro dia, quando essa autoridade deixava o cargo, ela perdia esse foro privilegiado e o processo que estava sendo julgado em lugares especiais passa a ser julgado pelo lugar competente. Vamos ver quais são os critérios de fixação de competência no processo penal. Primeiro, lugar da infração, que é a regra. Então, normalmente, onde acontece a infração é o local onde o processo vai ser recebido e vai ser julgado. Exemplo, estou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um crime foi cometido aqui, na esquina da minha casa. É a Justiça Estadual que vai receber esse processo, TJ, e que vai julgar. Porém, se esse mesmo crime for cometido pelo presidente da República, ainda que ele more em Brasília, ainda que esse crime seja cometido aqui no Mato Grosso do Sul, quem vai julgar, se for um crime comum, é o STF. Se for um crime de responsabilidade, é o Senado. Esse é um exemplo claro de que, embora o crime seja o mesmo, embora a regra seja fixação pelo lugar da infração, se é cometido por uma autoridade, não vai ser recebido, nem julgado, nem processado no mesmo lugar de um crime que seja cometido por alguém comum, alguém do povo. Então vamos voltar aos critérios de fixação no processo penal. Vimos que a regra é a fixação pelo lugar da infração. O segundo critério de fixação é o domicílio do réu. A regra é o local. Porém, existem situações em que não é possível determinar onde foi que aconteceu, mas sabe quem foi que cometeu. Então, a competência vai ser fixada no domicílio do réu. Uma outra situação é em ação privada exclusiva, que também pode ser fixado no domicílio do réu. Terceiro critério de fixação de competência: natureza da infração. Então, se foi um crime eleitoral, vai ser processado, julgado pela Justiça Eleitoral. Se for um crime doloso contra a vida, Tribunal do Júri. Se for cometido por um militar, Justiça Militar. Quarto critério, distribuição. Então, se dentro de uma jurisdição existem vários juízes competentes para pegar aquele processo, ele vai ser distribuído, até para não poder escolher quem é o juiz que vai julgar aquele processo específico, porque de repente é um juiz que eu conheço e que eu posso dar um jeitinho. Então eu não posso escolher, dentro da competência, qual é o juiz que vai pegar o meu processo. Ele vai ser distribuído. A competência também pode ser fixada por conexão ou continência, quando existe a necessidade de juntar processos que estão em lugares separados. Por prevenção, quando vários juízes são competentes, então o que pega primeiro é o que vai conduzir o processo. E aí a gente chega no último critério de fixação, que é o foro privilegiado. E foi em função disso, dessa decisão de poucos dias, que eu comecei a falar aqui hoje. Quando uma autoridade com foro privilegiado começava a ser julgado por um crime comum, um crime de responsabilidade no órgão competente, e ele deixava de ser autoridade, este processo era encaminhado para o lugar que seria competente originariamente, caso não fosse autoridade. Porém, qual foi a decisão? Agora, ainda que a autoridade deixe de ser autoridade, o processo que está sendo conduzido no foro privilegiado continua sendo conduzido neste mesmo local, ainda que, teoricamente, devesse ser enviado para outro lugar. Mas não é mais assim que está funcionando, não. O fato é que as autoridades põem e dispõem de acordo com que elas
entendem ser melhor para o interesse público. Brasil! Eu sou a Cláudia, do Entendeu Direito Eu Quero Que Desenhe, e eu ensino concurseiros e OABeiros a memorizar o dobro do conteúdo na metade do tempo através de esquemas visuais, mapas mentais, organogramas, cronogramas, esquemas mnemônicos. Nosso site, esse aqui, ó, www.entendeudireito.com.br, tem mais de 2.500 esquemas visuais nas mais diversas matérias jurídicas e de português. Acesse o site, escolhe o plano que melhor se adeque à sua preparação, ao que você precisa estudar. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Este é o nosso WhatsApp. E siga em todas as redes sociais, @Entendeu Direito.